Hoje eu quero tratar com você no programa Verdade e Vida um assunto extremamente solene, grave, sério, um alerta. Vamos tratar sobre morte na panela. E vamos basear esta mensagem em 2 Reis, capítulo 4, versos 38 a 41. Vamos ouvir a leitura deste texto. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e, estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, e encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaço, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Era um tempo de crise medonha, um tempo de perseguição religiosa e também de apostasia. Era o tempo do reino do norte, o reino de Israel. As 10 tribos cismáticas que se separaram de Judá e rumaram para uma perigosa apostasia religiosa e afastamento da verdade. Naquele tempo, os profetas de Deus estavam sendo caçados, perseguidos e assassinados. Muitas crenças nocivas, perigosas, pagãs, estavam sendo introduzidas em Israel à força da espada e da baioneta. É nesse tempo que estão vivendo Elias e Eliseu, homens de Deus, que não apenas sobrevivem a esta tempestade, mas resistem a esta tempestade, criando escolas de profetas, treinando homens para pregar a verdade neste cenário tão cinzento de apostasia religiosa. Era um tempo de fome, quando, diz a Bíblia, o profeta Eliseu disse a um dos discípulos para ir ao campo e colher vegetais, para fazer um cozinhado, fazer um ensopado. E ele sai, e sem conhecer, acha lá uma parreira, uma ramagem bonita, luxuriante, e colhe calossíntidas, um fruto de sabor amargo, do tamanho de uma laranja. E ele enche o seu avental, e chega e corta essa calossíntida, e bota no fogo para fazer o cozinhado. Quando ele está servindo esse cozinhado, há um grito: morte na panela, ó homem de Deus! Aquele produto, calossínida, era extremamente venenoso, nocivo à saúde, letal. Então, diz a Bíblia, que o profeta Eliseu manda trazer farinha e põe farinha na panela, tira o veneno das calossíntidas e os discípulos podem agora se alimentar com comida saudável. É claro que esse texto traz para nós um alerta e solenes lições. O veneno mais perigoso é aquele que entra pela boca. Não há nada mais nocivo para a igreja do que ter morte na panela. E morte na panela tem a ver com aquilo que, em vez de trazer vida para o povo de Deus, saúde para o povo de Deus, vigor espiritual para o povo de Deus, traz morte. Morte. A pergunta é esta:
hoje ainda tem morte na panela? E eu vou lhe dizer que tem florescido na igreja de Deus muitas novidades no mercado da fé, até na linguagem do apóstolo Pedro, a melhor, do apóstolo Paulo e do apóstolo João, doutrinas de demônios, heresias perniciosas, falsos ensinamentos, oriundos de falsos mestres, falsos profetas, que se levantam nos púlpitos, nas cátedras de seminários, na literatura, com falsas doutrinas, que geram morte, destruição, engano, levando as pessoas para longe de Deus. Vemos, por exemplo, o que aconteceu e está acontecendo na Europa, na América e aqui no Brasil, inclusive, mundo afora, o liberalismo teológico. Quando as pessoas se aproximam da Bíblia, mas não creem mais na autoridade absoluta deste livro, não creem que é um livro inspirado, que a palavra de Deus é inerrante, infalível, suficiente. Aproximam-se da Bíblia e dizem, não, Gênesis 1, 2 e 3 é uma metáfora, Adão e Eva não existiram, aquilo ali é um mito, a criação é um mito, o livro de Jó é um mito, o livro de Esther é uma novela, apenas. E vão desconstruindo, e vão colocando veneno na panela, e as igrejas, mundo afora, aderindo e subscrevendo esta morte na panela, estão morrendo. Igrejas vazias, templos sendo vendidos, se transformando em bares, em boates, em museus, em mesquitas. Porque onde tem morte na panela, não tem vida para o povo. Quantos seminários, inclusive aqui no Brasil também, já tem professores que negam a inspiração deste livro, que desconstroem as verdades espirituais, tentam desconstruí-las, dizem, não, temos que atualizar, ressignificar, não é bem assim, o mundo mudou, a sociedade mudou, a Bíblia não é mais um livro que tem autoridade sobre todos os temas da sociedade atual. Morte na panela. Mas nós temos ainda a morte na panela no que concerne, por exemplo, ao sincretismo religioso, que vai se aninhando, se infiltrando sorrateiramente, perigosamente, nos arraiais evangélicos. É o sal grosso, é o óleo ungido, é a toalha suada. São os misticismos que vão entrando e vão se aninhando, e a palavra de Deus vai sendo sonegada ao povo, morte na panela. Movimento de batalha espiritual, pessoas conversando com os demônios, pessoas recebendo revelações de demônios. E desta maneira a sã doutrina, o trigo da verdade, o pão que alimenta, sendo sonegado ao povo, e alguns por engano, como aquele discípulo do profeta, ele não conhecia a calocíntida, ele não sabia que era venenosa. Tem muita gente que às vezes está dando veneno para o povo porque não conhece o verdadeiro alimento, não sabe discernir entre o certo e o errado. Agora, como resolver isso? Bom, o profeta Eliseu, um homem de Deus, manda trazer farinha e põe na panela. E o alimento se torna saudável. É claro que a farinha em si não tem o poder de tirar o veneno das calocíntidas, aquilo foi um verdadeiro milagre. Mas isso para nós representa algo muito importante, porque a farinha também é o símbolo do trigo, do alimento, do pão, da verdade, da escritura. A única maneira de você neutralizar o veneno da panela é tornar as cátedras dos seminários, a literatura cristã, os púlpitos evangélicos, levar esses púlpitos a pregar
a palavra de Deus, fiel, íntegra, pura, simples, mas poderosa. Não há outro meio. A igreja evangélica brasileira precisa voltar-se para as Escrituras, voltar à centralidade das Escrituras. Precisamos de uma reforma espiritual, de um grande reavivamento espiritual. É uma volta para a palavra de Deus. Precisamos fugir do liberalismo, precisamos fugir do sincretismo religioso, precisamos fugir da ortodoxia morta, precisamos fugir da superficialidade, precisamos mergulhar na verdade, nos alimentar da verdade, comer o pão vivo, que é esta palavra que alimenta, que fortalece, que esclarece, que abençoa, que liberta, que traz para nós a verdade bendita da salvação pela graça em Cristo Jesus. Quem sabe você tem sido atingido por este veneno. Talvez porque não sabia que estas doutrinas que são pregadas são tão perigosas. Talvez porque você foi levado a isso, até sem saber as consequências disso. Mas hoje eu encorajo você, não abra mão da verdade. Não abra mão da fidelidade à palavra de Deus. Não abra mão de ter na sua igreja púlpitos comprometidos com as Escrituras, aquilo que foi o lema da reforma, sola Escritura, só a Escritura, trazer de volta a centralidade da Bíblia e a primazia da pregação fiel das Escrituras. Não há outra esperança, nem para a igreja, nem para a sociedade. A igreja é o sal da terra, é a luz do mundo, a igreja é a embaixadora de Deus, a igreja é a portadora das boas novas, a igreja é a coluna da verdade, a igreja precisa ser o povo deste livro e pregá-lo com fidelidade e no poder do Espírito Santo. Eu gostaria de encorajar você hoje a voltar-se para o Senhor e a pedir: Deus, eu quero ser fiel à Tua palavra, eu quero banir a morte da panela, eu quero o trigo da verdade, eu quero a farinha da verdade, eu quero o pão da verdade. Eu estou certo que se nós, cada um de nós, fizermos isso, cada um de nós fizer isso, nós teremos um grande despertamento espiritual na igreja e na nação brasileira. Eu vou orar com você. Ó Deus, eu te peço que Tu apliques esta palavra tão solene, tão grave, mas tão necessária ao nosso coração, para que a igreja evangélica brasileira se volte para o Senhor, se volte para a Tua palavra, se volte para a verdade e pregue a palavra e pregue esta verdade, para que vejamos um grande reavivamento em nossa nação. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Olá, chegamos ao final de mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. E hoje nós falamos sobre um assunto que muitas vezes traz preocupação e inquietação a todos nós. Nós podemos falar sobre a realidade da morte e como Jesus é aquele que foi capaz de vencer a morte e fazer novas todas as coisas. Se você quer receber esse programa aí para você poder compartilhar com seus amigos e parentes, é muito fácil de fazê-lo. Basta você entrar em contato conosco por meio do nosso WhatsApp. O telefone está aparecendo aqui na sua tela. É o código de área 11 947 18 94 50. Você vai escrever lá na sua mensagem a palavra vida e vai receber aí no seu telefone o programa de hoje e você vai poder compartilhar com quem você quiser. Se você quiser assistir a outros programas Verdade e Vida que já foram transmitidos, também é muito fácil. Basta você acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/programa Verdade e Vida. Você também encontra as mensagens no YouTube da Igreja Presbiteriana do Brasil, youtube.com/IPBOficial. Siga a Igreja Presbiteriana nas nossas redes, sempre buscando @IPBOficial para conhecer um pouquinho mais daquilo que Deus tem feito por intermédio da nossa igreja.
O Verdade e Vida vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais, no mesmo horário e no mesmo canal.